Bom dia, meus queridos. Meu nome é Terezinha. Tenho 87 anos hoje. E vou contar uma história que guardei no fundo do meu peito por mais de 60 anos. Se você está vendo esse vídeo, talvez Deus tenha te colocado aqui por algum motivo. Antes de começar, se puder, clica no joinha e se inscreve no canal. Me conta aí nos comentários de onde você está me vendo. Adoro saber que minhas histórias chegam em gente de todo lugar. Era 1960. Eu tinha só 22 anos. A gente morava numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, sabe, eu e meu marido, o Beto. Tínhamos casado muito novos. Como era o costume da época, já tínhamos 3 filhos pequenos. O João, com 7 anos. A Mari, com 5. E o caçulinha, o Miguel, com só 2 aninhos. Eu era daquele tipo de mulher que acordava antes do sol para deixar tudo ajeitado, lavava roupa na beira do rio com as outras vizinhas, fazia pão caseiro toda manhã, cuidava da hortinha no fundo de casa. Era uma vida simples, sabe? Mas a gente era feliz com o pouco que tinha. Nossa casa não era grande, mas era um aconchego só. 2 caminhas no quarto das crianças. Uma cozinha com fogão a lenha, onde todo mundo se juntava nas noites de frio. E o nosso quarto de casal, com uma cômoda que ganhei da minha mãe quando casei. O chão era de terra batida, mas todo sábado eu passava uma mistura de água e barro vermelho para deixar mais bonito e firme. As janelas não tinham vidro, só umas tampas de madeira que a gente fechava quando chovia ou fazia frio demais. O Beto trabalhava na serraria da cidade, saía de casa quando o galo nem tinha cantado e voltava só quando o sol já estava indo embora. A grana era curta, mas nunca faltou comida na mesa nem roupa limpa para vestir. Ele não era um homem de muita prosa ou de ficar fazendo carinho, mas eu acreditava que, do jeito dele, ele me amava. Foi numa tarde de março de 1960. Tava um calorão, daqueles de grudar a roupa no corpo, quando recebi uma carta da minha tia Jenny. A carta dizia que minha prima Simone tinha ficado viúva. De repente, o marido dela, que era pedreiro, caiu de um andaime e morreu na hora. Ela ficou sozinha com um filho de 3 anos, sem dinheiro, sem trabalho e sem ter para onde ir. Minha tia perguntava se a gente podia receber ela por uns meses, até ela conseguir se reerguer. Quando Beto chegou do trabalho, mostrei a carta. Ele leu em silêncio, com aquele jeito sério dele. E depois só disse: se é da família, a gente tem que ajudar, naquela mesma noite. Escrevi de volta, dizendo que a Simone seria bem-vinda em nossa casa, pelo tempo que precisasse. 3 semanas depois, numa quinta-feira, ela chegou. Eu não via a Simone desde que a gente era adolescente. Ela tinha se mudado para a capital quando casou. Fazia quase 10 anos. Quando ela desceu do ônibus com o filhinho pela mão, eu quase não reconheci. Não era mais aquela menina magrela que brincava comigo de boneca. Tava um mulherão. Sabe, de rosto delicado, apesar das olheiras fundas, e com um corpo que, mesmo escondido pelo vestido preto de luto, chamava a atenção. Prima Terezinha. Ela disse me abraçando com os olhos cheios de lágrima. Não sei nem como te agradecer por me receber. A gente arrumou um cantinho para ela e pro filho no quarto das crianças. Não era o ideal, né? Mas era o que a gente podia oferecer. As crianças ficaram animadas com a novidade e logo fizeram amizade com o primo nos primeiros dias. A Simone quase não falava. Ficava horas olhando pela janela. Com um olhar perdido, eu entendia o luto dela e tentava dar espaço, mas também chamava para me ajudar nas tarefas, para distrair a cabeça. Com o passar das semanas, ela foi saindo daquele estado de quase um fantasma. Começou a me ajudar com gosto. Brincava com as crianças. Até sorria de vez em quando.
Ela tinha umas mãos de fada para costura e começou a fazer uns remendos para a vizinhança, ganhando um dinheirinho. Aos poucos, aquela mulher triste foi dando lugar a uma Simone mais parecida com a prima alegre da minha infância. Foi quase 2 meses depois da chegada dela que eu comecei a notar uma coisa estranha. O Beto, que sempre chegava podre de cansado do trabalho e mal falava no jantar, começou a chegar mais cedo. De repente, ele tinha energia para brincar com as crianças, para conversar na mesa. Ele até começou a consertar umas coisas em casa que eu pedia há anos. Que bom que você tá mais animado, eu disse uma noite, enquanto a gente se preparava para dormir. Deve ser que tô menos cansado, ele respondeu sem me olhar nos olhos. Num domingo, fomos todos à missa. Como sempre, na volta, a Simone disse que estava com dor de cabeça e preferiu ficar descansando enquanto eu levei as crianças para a pracinha. Quando a gente voltou, umas horas depois, encontrei o Beto em casa. Achei estranho, porque ele sempre ia pro boteco do Zé com os amigos no domingo à tarde. Voltei mais cedo porque estava passando mal do estômago. E ela explicou. A Simone estava na cozinha preparando um chá com as bochechas coradas. Fiz um chazinho pro Beto. Ela disse, aprendi com a minha mãe. É bom pra dor de estômago. Naquela noite, lavando os pratos do jantar, fiquei pensando, será que eu tô imaginando coisa? Afinal, a Simone era minha prima. Tava de luto. E o Beto nunca tinha me dado motivo para desconfiar. Eram só coincidências. Eu disse para mim mesma, mas as coincidências continuaram. O Beto chegava cada vez mais cedo. A Simone sempre dava um jeito de estar no mesmo cômodo que ele. Quando os nossos olhares se cruzavam, ela desviava rapidinho, como se estivesse escondendo alguma coisa. Daya. No começo de junho, eu estava estendendo roupa no varal dos fundos. De repente, ouvi umas risadas vindo do barracão, onde a gente guardava as ferramentas. Reconheci na hora a risada da Simone, seguida por uma voz de homem, falando baixo. Meu corpo parou. Fiquei ali, com um lençol molhado pingando na minha mão. Aquela voz era do Beto, que devia estar trabalhando na serraria àquela hora. Com o coração na boca, eu fui chegando devagarzinho perto do barracão. A porta estava só encostada. E pela fresta, eu vi uma coisa que eu nunca mais vou conseguir apagar da minha memória. A Simone estava sentada em cima da mesa velha de madeira, com as pernas em volta da cintura do Beto. Eles se beijavam. Nossa, como se o mundo fosse acabar ali. E se a Teresinha desconfiar, ouvi a Simone perguntar entre los beijos. Ela não desconfia de nada. O Beto respondeu. É bobinha demais. Sempre foi. Eu senti o chão sumir. Um gosto amargo subiu pela minha garganta. E eu tive que tapar a boca para não gritar. Voltei para dentro de casa tropeçando nas minhas próprias pernas, sentei na mesa da cozinha e fiquei ali, olhando pro nada, até as crianças chegarem da escola. No jantar. Eu fingi que nada tinha acontecido. Servi a comida. Respondi quando me perguntaram algo. Sorri quando esperavam que eu sorrisse. Mas por dentro, eu estava em pedaços. Como que a minha própria prima, que a gente recebeu de braços abertos, pôde fazer isso comigo? Como que o meu marido, o pai dos meus filhos, podia me trair assim, dentro da minha casa? Naquela noite, não preguei o olho. Deitada do lado do Beto, que roncava tranquilo, eu planejei o que faria. Eu não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro. Não tinha profissão. Meus pais já tinham falecido. E voltar para casa de parente com 3 crianças pequenas ia ser um peso muito grande. Vou aguentar calada. Decidi, pelo menos até descobrir o que fazer. Os dias seguintes foram uma tortura, que era sorriso falso. Cada bom dia educado era como uma facada no peito. Eu observava os dois, disfarçadamente, juntando as provas do que eu já sabia. Os olhares, os encontros
sem querer na despensa. As desculpas para saírem em horários parecidos, era tudo tão óbvio agora que eu sabia da verdade. Meu Deus, como eu fui tão cega, uma tarde, arrumando as roupas do Beto na gaveta, encontrei um pacotinho escondido no meio das meias. Era um lenço de seda. Uma coisa muito cara para o nosso padrão. Dentro tinha um bilhetinho com uma letra bonita que eu reconheci na hora. Era da Simone. Para você sempre se lembrar do nosso amor, mesmo quando não podemos estar juntos. Foi a confirmação final, que eu nem precisava mais. Dobrei o lenço com cuidado. Coloquei o bilhete de volta no mesmo lugar e fechei a gaveta. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente rolaram soltas, em silêncio, para ninguém ouvir. O Miguel, meu caçulinha, entrou no quarto me procurando e me viu chorando. Mamãe tá dodói. Ele perguntou com aqueles olhinhos inocentes. Sequei as lágrimas rapidinho e abracei ele bem forte. Não, moi amorzinho. Mamãe só tava com saudade do vovô e da vovó, que tão no céu. Naquele momento, olhando para o meu filho, eu tomei uma decisão. Não podia continuar vivendo naquela mentira. Precisava confrontar os dois. Mas tinha que ser esperta. Eu precisava de um plano para garantir o futuro, o meu e o dos meus filhos. Passei o resto da semana só de olho, planejando. Descobri que eles se encontravam sempre às terças e quintas. O Beto saía mais cedo do trabalho, falando para o patrão que precisava me levar no médico na cidade vizinha, e a Simone inventava qualquer desculpa. Dizia que ia na feira ou visitar uma amiga nova que fez na igreja. Na verdade, eles se encontravam numa casinha abandonada, no meio do caminho para a serraria. Quanto mais eu descobria, a mais meu coração se partia. Não era só um casinho. Sabe, eles estavam fazendo planos. Eu ouvi a Simone dizer que o filho dela precisava de um pai, e o Beto responder que estava pensando num jeito de resolver isso. Senti um frio na espinha só de imaginar o que ele queria dizer com resolver. Foi então que eu achei o bilhete no bolso da calça dele. Quando fui lavar, era como se Deus tivesse colocado aquele papel na minha mão para eu não ter mais nenhuma dúvida do que eu tinha que fazer. O bilhete dizia: Beto, tenho uma proposta para a gente resolver nossa situação. Me encontra amanhã no lugar de sempre. Tô contando os minutos. E naquela noite de junho de 1960, dormi com aquele bilhete escondido debaixo do meu travesseiro. Kveaditsea. Dormir não é bem a palavra. Eu só me revirava na cama, com os olhos ardendo de tanto chorar em silêncio. De madrugada, eu decidi, no dia seguinte, quando Beto saísse para trabalhar, eu ia seguir a Simone. Eu precisava ouvir com meus próprios ouvidos o que eles estavam planejando. O dia amanheceu, com uma garoa fina e um céu cinzento, como se o tempo sentisse a minha tristeza. Preparei o café da manhã como sempre, levei as crianças maiores para a escola e deixei o Miguel com a vizinha, a dona Tsutsu, dizendo que precisava ir ao médico. Meu coração batia tão forte que eu achava que todo mundo na rua conseguia ouvir. Me escondi atrás da venda do seu Juvencio, de onde eu via nossa casa sem ninguém me ver. Esperei quase 2 horas, até que vi a Simone Sandu, toda arrumada, com um vestido que eu mesma tinha dado para ela. Já nem usava mais o preto do luto. Eu fui seguindo. De longe, ela andava rápido, olhando para os lados, com medo de ser descoberta. Depois de 20 minutos, a gente chegou perto da tal casinha abandonada. Num terreno afastado, perto da serraria, a Simone entrou. Eu me agachei atrás de uns matos e esperei. Logo, o Beto apareceu, olhando em volta antes de entrar também. Cheguei devagarinho perto da janela dos fundos, que estava quebrada, só com um pedaço de pano, por uma frestinha. Eu conseguia ver e ouvir tudo. Você demorou, a Simone disse. Abraçando ele, tive que inventar uma desculpa pro patrão. E você ninguém desconfiou. A Terezinha é tão inocente que acredita em tudo que eu digo. Aquelas palavras,
Me cortaram como uma faca. Enquanto eu dava teto e comida para ela e para o filho, a Simone ria da minha confiança. E então, qual é a proposta? O Beto perguntou. A Simone chegou perto dele com um sorriso que eu nunca tinha visto. Eu andei pensando muito. Beto, a gente não pode continuar assim para sempre. Escondido. Eu quero uma vida de verdade com você. Ela pegou as mãos dele. Meu primo lá em São Paulo conseguiu um emprego para você na fábrica onde ele trabalha. O salário é 3 vezes maior do que você ganha aqui. Eu vi o olho do Beto brilhar de ganância. Dinheiro sempre foi uma coisa que mexeu com ele. E o que a gente faria ia embora. E pronto. A Simone balançou a cabeça. Não dá pra gente só sumir. O povo ia vir atrás. Ia ser um escândalo. A gente precisa de uma história boa. Que história? Você precisa mandar a Terezinha embora. Meu corpo gelou. Como assim você inventa que descobriu que ela te traiu? Ninguém ia questionar um homem que expulsa a esposa infiel. É seu direito? Todo mundo ia dizer. O Beto parecia pensativo, mas queria acreditar que a Terezinha me traiu ela mal saí de casa. A Simone sorriu de um jeito que me deu arrepio. Pensei nisso também. Lembra do Zeca? O ajudante da farmácia. Aquele rapaz que sempre olha para ela na missa. A gente pode plantar umas provas. Um bilhete. Talvez. E eu posso espalhar uns boatos na cidade. E as crianças, o João e a Mari, você pode mandar para sua mãe criar. Pelo menos por um tempo. Ela vive pedindo para eles passarem umas férias lá. O pequeno ainda precisa de cuidado. Então, too bem. Teria que ir com a Terezinha. Meu coração parou. Eles queriam separar meus filhos de mim. Destruir minha família. Por completo. Depois que a poeira baixar, a Simone continuou. Você diz que precisa de alguém para cuidar das crianças. Eu me ofereço para ajudar, como boa prima que sou. Com o tempo, a gente acaba se aproximando. Naturalmente, era um plano cruel. Calculado. Não era um caso que nasceu do momento, da fraqueza. Era uma conspiração para destruir a minha vida. Isso não parece certo. Simona, o Beto disse. Para minha surpresa, a Terezinha nunca me fez mal. A Simone se afastou. Irritada. Ah, não me venha com essa agora. Beto, você não pensou se era certo quando me levou para aquele barracão na primeira semana que eu cheguei, ou quando me prometeu que ia dar um jeito da gente ficar junto. Cada palavra era um punhal. Na primeira semana, enquanto eu arrumava a cama para ela, cozinhava para ela, consolava o filho dela. Eles já estavam me traindo. E tem mais uma coisa que você precisa saber? A Simone disse, mudando o tom de voz para algo mais suave. Quase frágil. Eu tô esperando um filho seu. Eu vi o rosto do Beto ficar branco. Você tem certeza absoluta. Tô atrasada há quase 2 meses. Logo vai começar a aparecer. O Beto passou as mãos no cabelo, perturbado. Isso muda tudo. Sim. Muda. Por isso a gente precisa agir logo. Eu não posso criar outro filho sozinha. Beto. E não quero que essa criança nasça escondida, como se fosse uma vergonha. Tá bem. Ele finalmente concordou. Vamos fazer como você disse. No domingo, depois da missa, eu confronto a Terezinha. Vou dizer que sei de tudo sobre ela e o rapaz da farmácia. Perfeito. E lembra de fazer isso na frente dos vizinhos? Para todo mundo ouvir, quanto mais testemunha, melhor para você. Eles selaram o acordo com um beijo. Eu não consegui ver mais nada. Me afastei em silêncio. Com as pernas bambas, tropeçando no caminho de volta, corri para casa da dona Suzu para buscar o Miguel. Agradeci correndo e voltei para casa. Sentei na mesa da cozinha, com meu filho brincando no chão. E chorei como nunca na vida. Não era só tristeza, era raiva. Era indignação. Como eles puderam planejar uma coisa tão terrível? Como puderam conspirar para me separar dos meus filhos? Para destruir minha reputação? Para me deixar sem nada? Enquanto as lágrimas caíam,
Uma certeza cresceu dentro de mim. Eu não ia ser a vítima desse plano monstruoso, não ia deixar tirarem meus filhos de mim. Não ia permitir que manchassem meu nome na cidade, onde todo mundo me conhecia desde criança. Sequei as lágrimas na ponta do avental quando ouvi passos na porta. Era a Simone, voltando do encontro com um sorriso no rosto, que logo virou falsa preocupação ao me ver com os olhos vermelhos. Nossa, Terezinha, o que aconteceu? Você tá bem? Que atriz? Moi dois. Que atriz? Forcei um sorriso triste e inventei que tinha recebido a notícia que uma amiga de infância morreu. A Simone fez todo um teatro. Me abraçou. Disse palavras vazias. E eu aceitei o abraço. Retribuí as palavras, enquanto minha mente trabalhava a mil, pensando em como virar o jogo. Naquela tarde, quando as crianças chegaram, abracei elas mais forte que o normal, olhando para aqueles rostinhos inocentes. Sub. Oi faia qualquer coisa para proteger eles. Passei os 3 dias seguintes observando, pensando, planejando cada detalhe. O Beto e a Simone agiam normalmente na minha frente, como se não estivessem planejando destruir minha vida no domingo. A cada sorriso falso deles, minha determinação só aumentava. Na sexta à tarde, com o Beto no trabalho e a Simone na bica buscando água, eu comecei a mexer nas coisas dela. Eu sei que não era certo, mas eu precisava. Debaixo do colchonete onde ela dormia, achei uma caixa de sapato cheia de cartas. A maioria era de pêsames pela morte do marido, mas no fundo tinha um maço amarrado com barbante que me chamou a atenção. Eram cartas de amor. Eu reconheci a letra do Beto, mesmo ele nunca tendo me escrito nada parecido. As cartas mais antigas eram de quase 10 anos atrás, antes mesmo da Simone casar. Minha cabeça girou. Eles já se conheciam. Tinham um caso antigo. Com as mãos tremendo, eu li uma por uma. A história que apareceu ali era ainda mais terrível do que eu imaginava. O Beto e a Simone tinham se apaixonado na adolescência, mas meus tios não deixaram, porque o Beto era pobre. Não tinha futuro. Forçaram a Simone a casar com um homem mais velho e com dinheiro, mas pelo visto, eles nunca pararam de se escrever. A última carta tinha sido escrita dias antes do marido da Simone morrer. Nela, o Beto dizia que estava ansioso para eles finalmente ficarem juntos. Agora que eu tinha concordado em receber ela em casa, o choque foi tão grande que eu tive que sentar no chão. Não era um caso recente. Nascido da oportunidade, era uma conspiração de anos. Eles tinham planejado tudo. Usaram a minha bondade, a minha confiança, para se juntarem debaixo do meu teto e agora planejavam me destruir. No meio das cartas, achei também uma folha dobrada com endereços e números de telefone em São Paulo, o nome do tal primo, o endereço de uma pensão onde eles iam ficar, até valores anotados para a despesa da viagem. O plano estava mais adiantado do que eu pensava. Ouvi o barulho do balde de água batendo no chão. A Simone estava voltando, rapidinho. Coloquei tudo no lugar. Só peguei uma das cartas mais comprometedoras e escondi no bolso do meu vestido. Naquela noite, servi o jantar, como se nada tivesse acontecido. Observei os dois trocando olhares quando achavam que eu não estava vendo. Ouvi as risadas forçadas. As conversas sem pé nem cabeça. Cada palavra falsa era um golpe. Mas eu já não sentia a mesma dor. No lugar dela, crescia uma determinação fria, calculada. No sábado, o Beto trabalhou só até meio-dia. Quando voltou, disse que precisava ir na cidade vizinha resolver uma coisa do patrão. Outra mentira. Provavelmente ia finalizar os preparativos do plano deles. Você volta pro jantar? Perguntei com a voz mais doce que consegui. Acho que não. O patrão pediu para eu esperar um documento. Pode ser que eu só volte amanhã cedo, a tempo da missa. Tudo bem. Muy bem. Cuidado na estrada. Dei um beijo no rosto dele e acenei da porta.
Era a primeira vez em dias que meu sorriso era de verdade, mas não pelo motivo que ele pensava. Assim que ele sumiu na curva, eu voltei para dentro e comecei a colocar meu plano em ação. Chamei o João, meu filho mais velho. Pedi para ele ir correndo chamar o seu Tonho. O dono do único telefone do bairro. Era uma emergência. Quando o seu Tonho chegou, pedi para usar o telefone dele para uma ligação interurbana urgente. Era um favor caro. Mas eu expliquei que era questão de vida ou morte. Claro, Dona Terezinha, a senhora sempre ajudou todo mundo por aqui. Pode usar o tempo que precisar. Na casa do seu Tonho, com as mãos tremendo, disquei o número do meu tio Osvaldo, irmão do meu falecido pai, que morava na capital. Quando ouvi a voz dele do outro lado da linha, as lágrimas que eu segurei tanto, finalmente caíram. Tio Osvaldo, eu disse com a voz embargada. Preciso da sua ajuda. Meu tio Osvaldo sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita atitude. Quando eu terminei de contar tudo, ficou um silêncio do outro lado da linha que me gelou a espinha. Pensei que talvez ele não fosse acreditar, que ia achar que eu estava exagerando. Terezinha, ele finalmente falou, com a voz grave que me lembrava tanto. Meu pai pegue as crianças e esteja pronta amanhã ao meio-dia. Vou mandar meu motorista buscar você. Mas, tio, domingo. A missa acaba às 11. O Beto vai estar em casa. Não se preocupe com isso. Apenas esteja pronta com as crianças e o mínimo de coisas possível, uma troca de roupa para cada um, documentos e nada mais. Entendeu? Tio. Entendi. E Terezinha, não diga nada a ninguém. Absolutamente ninguém. Quando voltei para casa, minha cabeça fervilhava. Como eu ia sair com 3 crianças sem a Simone perceber? Como eu ia juntar nossos documentos sem levantar suspeita? E o mais importante, como eu ia enfrentar o domingo? Sabendo que o Beto planejava me humilhar publicamente depois da missa? Entrei pela porta dos fundos e encontrei a Simone brincando com as crianças na sala. Quando me viu, ela sorriu com aquele sorriso falso que agora eu conhecia tão bem. Onde você estava? Terezinha, fiquei preocupada. Fui na casa da dona Yudio. Menti. A filha dela tá doente e me pediram para fazer uma sopa. Você, sempre ajudando todo mundo. Ela disse com falsa admiração. Como tá, a menina? Vai ficar bem. É só uma febre forte. Enquanto preparava o jantar, eu pensava em cada detalhe. Tinha que agir com cuidado. Decidi que naquela noite, depois que as crianças dormissem, eu ia começar a separar o que a gente ia levar. Durante o jantar, a Simone falou várias vezes que estava ansiosa para a missa do dia seguinte, que o padre ia falar sobre um tema muito especial. Agora eu entendia a ansiedade. Não era pelo sermão, mas pelo espetáculo que o Beto ia fazer na saída. Pena que o Beto não volta a tempo de ir junto com a gente, né? Ela disse. E uma pena, respondi, servindo mais arroz para ela. Mas ele disse que chega a tempo de assistir à celebração. Depois que as crianças dormiram, e a Simone também, comecei minha operação silenciosa. Abri a gaveta onde a gente guardava os documentos e separei as certidões de nascimento dos meninos, a minha de casamento, os papéis da casa, tudo que pudesse ser útil, tudo que provasse quem a gente era. Enquanto mexia nos papéis, achei uma coisa que eu não esperava. Uma caderneta de poupança no meu nome, com depósitos pequenos, mas regulares. Era a poupança que minha mãe tinha me ensinado a fazer, guardando as moedinhas que sobravam da feira, o dinheirinho extra de algum bordado que eu vendia. O Beto nunca soube dessa caderneta. Era meu segredinho, minha pequena independência. No fundo da gaveta, debaixo de um forro, encontrei outra surpresa. O broche de ouro que minha avó me deu quando fiz 15 anos era a única joia de valor que eu tinha. O Beto vivia dizendo para eu vender para ajudar em casa. Mas eu sempre enrolava. Essa descoberta me deu uma ideia.
Fui até o quarto onde a Simone dormia, movendo-me com o cuidado de quem pisa em ovos. Abri a mala dela. No fundo, entre umas roupas, achei uma caixinha de madeira. Dentro, umas joias simples, mas muito mais do que uma viúva em dificuldade deveria ter. E mais interessante ainda, achei um envelope com dinheiro. Era uma boa grana. O suficiente para 2 passagens de ônibus para São Paulo, e ainda sobrava. Aquela não era a mala de uma mulher desamparada. Era a mala de alguém se preparando para fugir. Voltei para o meu quarto e escondi todos os documentos e a caderneta dentro do forro do meu único casaco bom. Tai-tai? Mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto, pensando em como a minha vida tinha virado de cabeça para baixo. O domingo amanheceu ensolarado, daqueles dias lindos de junho, que nem parecia combinar com a tempestade dentro de mim. Levantei antes do sol e preparei um café da manhã especial. Bolo de fubá, café com leite, ovos mexidos. As crianças ficaram animadas. É alguma data especial? Mãe perguntou o João, sempre atento. Sim, meu filho, respondi, fazendo um carinho no cabelo dele. Hoje é um dia muito especial. A Simone apareceu na cozinha já arrumada para a missa, com um vestido azul, claro que eu nunca tinha visto, provavelmente comprado com o dinheiro escondido. Nossa, Terezinha, que café da manhã maravilhoso. Alguma ocasião especial, só acordei de bom humor. Menti com um sorriso. Dia do Senhor. Clam. Depois do café, comecei a arrumar as crianças. Vesti a melhor roupinha deles. Penteei o cabelo com cuidado. Pro João e pra Mari. Disse que a gente ia visitar um parente depois da igreja. Não precisa levar brinquedo. Eu disse pro João. A gente volta hoje mesmo? A Simone só observava. Curiosa. Provavelmente ocupada demais, pensando no espetáculo que ia acontecer, faltando meia hora para a missa. Ouvi o barulho da carroça do seu Benê, que sempre passava na nossa rua. Simone, eu chamei. Por que você não vai na frente com o seu Benê? Eu vou terminar de arrumar o Miguel e a gente já vai. Não é melhor a gente ir junto? Ela perguntou. É que ainda preciso dar banho no Miguel. Ele se sujou todo. Não quero que você se atrase por nossa causa. Ela hesitou um pouco, mas depois sorriu. Tá bem. A gente se vê na igreja. Então. Do portão, acenei enquanto a carroça se afastava. Assim que ela dobrou a esquina, voltei correndo. João. Mari. Peguemos casacos. Vamos sair. Mas mãe... E a missa, a Mariana perguntou. Confusa. Hoje não vamos à missa. Querida, temos um compromisso mais importante. Vesti o Miguel rapidinho. Peguei a trouxinha que eu tinha preparado e saímos pelos fundos. Em vez de ir pela rua principal, fomos cortando caminho pelos quintais. Algumas pessoas olhavam com curiosidade, mas eu só sorria e acenava. Para onde a gente está indo? Mãe, o João perguntou. Segurando minha mão com força, vamos fazer uma viagem. Meu filho, uma aventura. E o papai, ele não vem sentir um aperto no peito. Como explicar seu pai? Seu pai vai encontrar a gente depois. Menti, me odiando por isso. Mas sabendo que era preciso, caminhamos por uns 20 minutos até a estrada principal, longe da vista da igreja. Lá, como combinado, um carro preto e brilhando nos esperava. Um homem alto e sério saiu do carro. Dona Terezinha, ele perguntou, tirando o chapéu. Sim. Sou o Jorge, motorista do seu Osvaldo. Ele me pediu para levar a senhora e as crianças para a capital. Olhei para o carro. Nossa, nunca tinha viajado num carro tão chique. É seguro para as crianças? Perguntei, abraçando o Miguel, perfeitamente seguro. Senhora, tenho até um assento especial para o pequeno. Com cuidado. E ele ajudou a gente a entrar. O João e a Mariana estavam encantados, passando a mão no couro dos bancos. O Miguel, sonolento,
Se aninhou no assento especial. Antes de entrar, olhei uma última vez para trás, para a direção da nossa casa, da igreja onde a Simone. Naquele momento, devia estar olhando para a porta, esperando eu chegar. Pensei no Beto, chegando na cidade, pronto para fazer a farsa que ia destruir minha reputação. A senhora está pronta? O Jorge perguntou. Gentle, respirai fundo. Enxuguei uma lágrima teimosa e entrei no carro. Sim, estou pronta. Durante a viagem, as crianças ficaram animadas. Depois dormiram com o balanço do carro. Eu olhava a paisagem passando. Os cafezais, os pastos. As cidadezinhas. Cada quilômetro nos afastava da vida que eu conhecia, da traição que destruiu nosso lar. A gente vai demorar muito, perguntou a Mari. Algumas horas. Querida, a casa do tio Osvaldo é longe. A gente vai morar com ele, o João quis saber, por enquanto. Sim, até a gente achar a nossa casinha, e quando a gente vai voltar para casa senti um nó na garganta. Como explicar que a gente nunca mais ia voltar? Não sei. Minha filha, talvez demore um pouco. Chegamos na capital já de noite. As luzes, os prédios altos, o movimento, tudo parecia de outro mundo para mim. A casa do meu tio Osvaldo era uma mansão. Ele já nos esperava na entrada, alto, de cabelos brancos, com uma postura reta. Terezinha. E ela disse, abrindo a porta do carro para mim. Não teve abraço. Meu tio nunca foi de carinho. Mas nos olhos dele, eu vi uma mistura de pena e raiva que dizia tudo. Obrigada por nos receber. Tio, esta sempre será sua casa também. Terezinha. Super. Meu irmão. Ia querer que eu cuidasse de vocês. As crianças olhavam tudo de boca aberta. Essa casa é sua. Tio. O João perguntou. Meu tio deu um sorrisinho. Coisa rara. Sim. Rapazinho. E agora é sua casa também. Pelo tempo que precisarem. Uma governanta, a dona Lala, nos levou para os nossos quartos. Um quarto grande para as crianças, cheio de brinquedos e livros. E um para mim. Menor, mas confortável. Descansam. Meu tio disse. Amanhã a gente conversa sobre o futuro. Naquela primeira noite, deitei com as 3 crianças na mesma cama. A gente precisava ficar junto. Mãe, o João sussurrou. O papai fez alguma coisa errada. Não é por isso. A gente tá aqui. Fiquei surpresa com a esperteza dele. Aos 7 anos, ele já entendia mais do que eu pensava. Por que você acha isso? Meu filho, porque você tá triste. E porque a gente saiu escondido? Que nem na história do Moisés que a professora contou. You sorry. Sim. Meu filho, seu pai, ele fez umas escolhas que machucaram a gente. Mas nós vamos ficar bem. Eu prometo. Ele concordou. Como se já soubesse. Naquela noite. Pela primeira vez em muitos dias, eu dormi de verdade. Livre do medo. Livre da angústia. Eu não sabia o que o futuro guardava. Mas, pelo menos por enquanto, a gente estava seguro. Na manhã seguinte, acordei com o sol na janela. Por um segundo, eu fiquei confusa. O quarto era diferente. A cama macia demais. Aí, tudo voltou. A traição. A fuga. A casa do meu tio. Olhei meus filhos dormindo, tão serenos. Fui até a janela. O jardim do meu tio era lindo, cheio de rosas, hortênsias. Tão diferente do meu quintalzinho de terra. Senti uma saudade da minha casinha. Lá, eu era a dona. Eu decidia tudo. Aqui. Nessa mansão, eu era só a sobrinha que precisava de ajuda. Dona Lala, a governanta. Bateu na porta com uma bandeja de café da manhã. Bom dia, Dona Terezinha. Seu Osvaldo pediu para servir o café aqui. Achou que vocês estariam cansados. Agradeci. Zem yaito.
Ser servida era muito estranho para mim. As crianças acordaram com o cheiro de pão quentinho. Mãe, olha, tem geleia de morango de verdade, a Mari falou, com os olhinhos brilhando. Depois do café, fomos para o escritório do meu tio, um cômodo enorme, cheio de livros. Sentam. Sim. E ele disse: a dona Lala levou as crianças para o jardim. Terezinha, a gente precisa conversar. Eu já tomei umas providências, mandei um telegrama para o delegado da sua cidade. Que é me conhecido, pedi para ele ficar de olho no Beto e... Naquela mulher, o senhor acha que eles vêm atrás da gente? Perguntei. Não acho. Provavelmente já perceberam que você descobriu tudo e fugiram para São Paulo, como planejavam. Mas a gente tem que se preparar. Ele ajeitou os óculos. Outra coisa importante seu casamento. O Beto ia te acusar de adultério. A gente precisa se antecipar. Vamos anular seu casamento. Com as provas que você tem, as cartas. A gente prova que o adúltero foi ele. Anular meu casamento. As palavras soaram estranhas. É preciso. Terezinha. Meu tio insistiu. É para te proteger e garantir que você fique com a guarda das crianças. E eu concordei, engolindo o nó na garganta. Agora, tu futuro. Vocês podem ficar aqui o tempo que for, mas imagino que você queira sua independência. Sim? Respondi na hora. Não quero ser um fardo. Tio, quero trabalhar. Sustentar meus filhos. E o que você sabe fazer? Terezinha. A pergunta me pegou de surpresa. O que eu sabia fazer? Fui esposa e mãe a vida toda. Sei cozinhar. Comecei? Insegura. Sei costurar. Bordar. Cuidar de horta. Fazer doces. Meu tio pensou um pouco. Habilidades de casa são importantes, mas é difícil transformar em profissão para uma mulher sozinha com 3 filhos. Senti um desânimo. Era verdade, mas tem uma possibilidade. Ele continuou. Minha esposa. Sua tia Célia. Tem uma lojinha de artigos para casa no centro. Ela sempre reclama que não acha funcionária de confiança. Você podia começar lá, aprender o serviço. Uma loja, a ideia me assustou. Lida com gente. Com dinheiro. Sim, começa como vendedora. Aprende como funciona. E quem sabe? No futuro. Eu entendi? No futuro. Eu poderia ter meu próprio negócio. E as crianças, a gente consegue vaga na escola aqui perto. E pro pequeno. Tem a dona Lala, que já criou meus filhos. E foi assim que minha nova vida começou. Na semana seguinte, depois de comprar umas roupas novas, comecei a trabalhar na loja da minha tia, Armarinho Santa Célia. Disse a placa, era uma loja pequena, mas cheia de linhas, botões, rendas, fitas, de tudo um pouco. Minha tia Célia, uma mulher chique e cheia de energia, me recebeu com um abraço. Terezinha? Querida, o Osvaldo me contou tudo. Que situação horrível. Mas você fez o certo. Uma mulher tem que se valorizar. Ela me mostrou a loja. Explicou tudo. Era muita informação. Não se preocupa. Ela disse, vendo minha cara de assustada. Ninguém nasce sabendo. Você aprende rápido. Eu aprendi. No começo foi difícil. Eu tremia para atender um cliente. Me confundia com o troco. Mas aos poucos, fui pegando o jeito. Descobri que eu tinha boa memória para saber onde estava cada coisa e meu conhecimento de costura ajudava a dar dica para as clientes. Uma semana virou um mês. Un mês virou 3. As crianças se adaptaram bem. Adoravam a escola nova. O Miguel se apegou na dona Lala. De noite, a gente ficava na sala. Eu, meu tio e minha tia, ouvindo rádio, conversando. Foi numa dessas noites que meu tio trouxe notícias. Recebi uma carta do delegado.
Parece que o Beto voltou para a cidade. Senti um calafrio. Ele tá me procurando. Não exatamente. Ele voltou sozinho. Sem a tal da Simone. Parece que as coisas não deram certo em São Paulo. E o que ele tá fazendo lá? Trabalhando na mesma serraria. Morando na mesma casa. O delegado disse que ele anda perguntando de você e das crianças. Mas não parece com raiva. Parece mais arrependido. Arrependido? Será possível? Depois de tudo, não importa. Minha tia interrompeu. O que ele sente ou deixa de sentir não é mais problema seu. Terezinha, você tem sua vida agora. Ela estava certa. Nos meses seguintes, me concentrei no trabalho, nas crianças, em reconstruir nossa vida. Minha tia começou a me ensinar mais sobre o negócio, como fazer pedidos, calcular lucro, controlar o estoque. O mano se passou. A anulação do casamento saiu. Eu era oficialmente uma mulher livre. As crianças cresciam saudáveis e felizes. Num sábado de loja cheia, atendi uma senhora elegante, procurando renda para um vestido de batizado. A senhora tem um olho bom para renda. Ela comentou. Entende mesmo do assunto. Aprendi a costurar com a minha mãe? Expliquei. Orgulhosa. Sabe? Eu tô procurando uma costureira boa pro meu ateliê. A gente faz vestidos de festa. Pra noiva. Debutante. Pagamos bem. A senhora não conheceria alguém. Olhei para ela. Surpresa. Era uma chance. Na verdade, eu disse, juntando coragem. E o mesma costura fazia todos os vestidos da minha família. A senhora, Dona Leo, pediu para eu fazer uma amostra. Passei o domingo todo costurando um conjuntinho de batizado com as rendas mais finas da loja. Quando entreguei. Na segunda, Dona Leo ficou impressionada. Seu ponto é perfeito, e esse acabamento, quando você pode começar? Foi assim que, além de trabalhar na loja de dia, comecei a costurar para o ateliê da Dona Leo de noite, e nos fins de semana, o trabalho era duro, mas valia a pena. Com o dinheiro extra, consegui alugar um apartamentozinho para mim e para os meus filhos, 2 quartos, sala e cozinha e um banheiro. Era simples, mas era nosso. A independência que eu conquistei naqueles 2 anos foi como um remédio para as feridas. Meus tios e a Dona Léo continuaram sendo um apoio enorme. As crianças estavam bem, eu tinha meu trabalho. Minha casa, minha dignidade. Foi quando tudo parecia finalmente no lugar que a vida deu outra virada. Num domingo de março de 1963, quase 3 anos depois da nossa fuga, a gente estava voltando da missa. Notei um homem parado na esquina, olhando fixo pra gente, mesmo de longe. Eu reconheci na hora. Era o Beto. Instintivamente, puxei as crianças para perto de mim. O João, agora com 10 anos, reconheceu o pai na hora. Papai? Ele falou baixinho. O Beto se aproximou devagar. Ele estava envelhecido, mas magro. Com o rosto marcado, parou a uns passos de distância. Terezinha. E ela disse, como vous aime, Borgodó. Posso falar com você? Olhei para os meus filhos. A Mariana estava confusa. O Miguel não reconhecia. Crianças, vão na frente para casa. Eu disse, dando a chave para o João. Eu e a avó. Mas mãe, vai ficar tudo bem. Preciso conversar com seu pai. Quando as crianças se afastaram, eu me virei para o Beto, cruzando os braços. Como você me achou? Não foi fácil. Ele respondeu, fui em várias igrejas da região. Todo domingo. Sabia que você nunca ia deixar de ir à missa? O que você quer? Beto, perguntei. Sou uma voz firme. Quero pedir perdão. E ela disse, olhando nos meus olhos, sei que não mereço, que o que eu fiz foi imperdoável, mas imperdoável é pouco. E cortei, sentindo a raiva antiga voltar.
Você e a Simone planejaram destruir minha vida, me separar dos meus filhos. Isso é mais que uma traição. Oisai? Ele admitiu, baixando a cabeça. Não tem desculpa, mas preciso que você saiba o que aconteceu depois. Eu ia dizer que não me interessava. Mas, por curiosidade, para fechar de vez aquele capítulo, eu perguntei o que aconteceu com a Simone. Ele respirou fundo. Parecia um estranho. A Simone não estava grávida. Era mais uma mentira dela para me pressionar. Quando a gente chegou em São Paulo, nada deu certo. O emprego não existia. Ele fez uma pausa. Eu fiquei quieta. O dinheiro dela acabou rápido. Eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro, ganhando uma miséria. A Simone só reclamava. Foi numa briga que ela admitiu que inventou a gravidez. Senti uma satisfação amarga. O destino estava cobrando. E o que mais? Um dia, voltei do trabalho e ela tinha sumido. Levou o pouco dinheiro que eu tinha e desapareceu. A ironia. Fiquei sozinho, endividado, numa cidade que eu não conhecia. Fiz bico de tudo que aparecia. Carregador, faxineiro. Vedia. Morei em albergue. Dividi quarto com estranhos. Foi um inferno. E por que voltou para cá? Voltei faz quase 2 anos. A vergonha me impediu de te procurar antes e o delegado me avisou que você estava bem, recomeçando a vida. E que era melhor eu ficar longe. Ficamos em silêncio por um momento. Terezinha, ele continuou. Eu sei que não mereço perdão. Só queria que você soubesse que eu me arrependo do fundo da alma, do mal que eu te causei, do mal que causei às crianças, de ter sido tão fraco. Olhei para ele, tentando sentir raiva, mas o que senti foi pena e um alívio de ver que aquela parte da minha vida tinha acabado. O que você quer agora? Beto, queria ver as crianças, saber como elas estão, se você permitir. Claro, visitá-las de vez em quando. Pensei nos meus filhos, no João, que ainda perguntava do pai, no Miguel, que não tinha lembrança nenhuma. Não sei se isso seria bom para eles. Responde. Sincera. Preciso pensar, conversar com eles primeiro. E eu entendo. E ele disse, posso, pelo menos saber como eles estão. Algo na humildade dele me tocou. Eles estão bem. O João tem 10 anos. É um dos melhores alunos da turma. Quer ser médico. A Mariana tem mucho. É uma artista. Adora desenhar. E o Miguel tem 5. Começou o jardim de infância. Vi lágrimas nos olhos dele quando falei dos sonhos do João. E você? Ele perguntou. Eu tô bem. Trabalho na loja da minha tia e costuro para um ateliê. Tenho meu apartamento. As crianças estão em boas escolas. A gente tá bem. Fico feliz de ouvir isso. E ele disse, com sinceridade, você sempre foi forte. Terezinha, mais forte do que eu. Preciso ir agora? As crianças estão esperando. Claro, posso te deixar meu endereço. Caso você decida que eu posso ver as crianças. Ele me deu um papel com um endereço na muca. Um bairro de operários. Vous pensar. Prometi. Irias. Beto. Adeus. Terezinha. Voltei para casa sentindo um alívio estranho. Aquele encontro tinha fechado um ciclo. Quando cheguei, as crianças estavam ansiosas. Era mesmo o papai? O João perguntou. Sim. Responde. Ele vai voltar a morar com a gente. A Mariana quis saber. Não. Querida, seu pai e eu não estamos mais juntos. Mas vocês gostariam de vê-lo de novo? Sim, o João respondeu na hora. Conversei com meus tios. Minha tia Célia foi contra. Mas meu tio Osvaldo, mais calmo, disse, pense no que é melhor para as crianças agora. Não no passado. 2 semanas depois. Tomei minha decisão. Escrevi uma carta pro Beto, com regras claras. Ele podia ver as crianças uma vez por mês, em lugar público, e comigo presente.
sem promessas falsas e sem sumir da vida delas de novo. Para minha surpresa, ele aceitou tudo. O primeiro encontro foi estranho. O João estava animado. A Mari tímida. O Miguel desconfiado. Como os meses, virou rotina. O Beto aparecia sempre. Trazia um presentinho simples. Um carrinho de madeira que ele mesmo fazia. Ele se esforçava. A gente mantinha uma distância respeitosa. Quase 6 meses depois, num desses encontros no parque, ele me contou que soube notícias da Simone. Ela está em Campinas. Casou com um comerciante rico. Contou para ele uma história triste. O cara acreditou. E ela fez outras vítimas depois de você. Perguntei. Curiosa? Pelo que eu soube, você foi a única prima que ela enganou. Pessoas como a Simone nunca mudam. Eu disse. Mas não é mais problema nosso. Ele concordou. A Simone pertencia ao passado. O tempo continuou passando. Anos. O ateliê prosperou tanto que a dona Léo me ofereceu sociedade. Com a ajuda da minha tia Célia, eu aceitei. O ateliê Eleonora, Terezinha, ficou famoso pelos vestidos chiques. Eu criei minhas próprias peças. Misturando o simples com a moda da época, o João, determinado como sempre, conseguiu bolsa de estudos no melhor colégio da cidade. Ele ia ser médico. A Mariana virou uma artista de mão cheia. O Miguel, um menino doce, sempre com um livro na mão. O Beto cumpriu a palavra. Nossa relação virou uma amizade baseada no amor pelos nossos filhos. Ela nunca me esqueceu. 1970. 10 anos depois da fuga, eu recebi uma notícia que fechou o círculo. Uma cliente do ateliê, que veio de Campinas, contou de um escândalo na cidade. A esposa de um comerciante famoso foi pega no flagra com um motorista. Parece que não era a primeira vez. O marido descobriu que ela tinha um passado obscuro, que mentiu sobre tudo. A mulher foi expulsa de casa só com a roupa do corpo, na frente de todo mundo. Quando a cliente falou o nome da mulher, Inês, senti um arrepio. O destino tinha cobrado a dívida. Naquele mesmo ano, comprei minha própria casa, espaçosa, com um jardim, onde finalmente pude plantar minhas rosas. Convidei meus tios para morarem comigo. Já estavam idosos. Numa tarde de domingo, tomando um cafezinho na varanda, vendo meus filhos, agora adolescentes. No jardim, minha tia Célia comentou. Sabe, Terezinha, às vezes eu penso que aquela traição foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Eu olhei para ela. Surpresa. Pensa bem. Ela disse. Se aquela mulher não tivesse aparecido, se o Beto não tivesse te traído, você ainda estaria naquela cidadezinha, vivendo uma vida pequena, sem saber do seu próprio potencial. A dor te trouxe até aqui, te forçou a descobrir a sua força. Refleti sobre as palavras dela. Pensei na minha loja, na minha casa, nos meus filhos. Talvez você tenha razão. Eu concordei, mas foi um caminho difícil. Os melhores caminhos sempre são. Ela respondeu. O importante é que você não só sobreviveu, você floresceu. Sua vingança, Terezinha, foi viver bem. Melhor do que você jamais viveria com ele. Naquela noite, deitada na minha cama, na minha casa, eu percebi que minha tia tinha toda a razão. A melhor vingança não foi ver o destino castigar a Simone, nem ver o Beto se arrepender. A verdadeira vingança foi a vida plena e digna que eu construí para mim e para os meus filhos. A força que eu descobri em mim, a mulher independente que eu me tornei, a traição que devia ter me destruído, acabou sendo a chave para uma liberdade que eu nem sabia que precisava. Essa, meus queridos que me assistem agora, é a maior lição que eu aprendi nos meus 87 anos. Às vezes, o que parece ser nossa maior derrota pode se transformar no começo da nossa maior vitória. A dor quebra a gente,
Sim, mas somos nós que escolhemos como nos reconstruir mais fortes, mais sábios, mais verdadeiros. A vida sempre dá uma segunda chance. Basta a gente ter a coragem de agarrar com as duas mãos e não olhar para trás. Bam! Meus queridos, se vocês gostaram da minha história, por favor, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a vovó aqui a continuar contando minhas histórias. Um beijo grande no coração de vocês. E até a próxima!